Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 14ª aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. E nessa aula nós iremos revisar alguns conteúdos do livro 2. Esses conteúdos eles serão cobrados na avaliação bimestral do segundo bimestre. Os conteúdos são conjunções, seção, seção e seção, texto instrucional, parônimos e cartoon. Primeiramente, vamos entender a diferença entre frase e oração para depois estudarmos conjunções, né? Então, vamos lá. Frase é todo enunciado capaz de transmitir uma mensagem, traduzir o sentido completo. Pode ou não ter verbo, certo? Por exemplo, bom dia, até logo. Já na oração, é um enunciado que vai se organizar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Podem ou não ter sentido completo. Exemplo, o passeio foi divertido. Nesse caso, eu tenho o verbo foi e tenho sentido completo. Então, eu tenho uma frase e tenho também uma oração. Na minha frase, gente, no meu período, a minha quantidade de orações ela é igual à minha quantidade de verbos. Se eu tiver um verbo, eu tenho uma oração. Exemplo, o menino brincou no parque. Eu tenho o verbo brincou, então eu tenho uma única oração. O menino brincou no parque e ficou cansado. Duas orações, porque eu tenho dois verbos. Mariana me ligou para dizer que não virá mais. Nós temos 3 verbos e 3 orações. Agora sim, nós podemos entender a definição de conjunções. Bom, nós vimos que nós temos orações. Essas orações, elas se juntam. E quem junta essas orações são justamente as conjunções. Então, a conjunção ela é uma palavra invariável, ou seja, ela não vai para singular, plural, feminino e masculino, que vai ligar duas orações ou duas palavras de um mesmo valor gramatical e vai, com isso, estabelecer uma relação entre elas. Exemplo, vi sua mãe e seu pai na feira. Então, aqui ele está unindo, tá bom? E estabelecendo também uma certa relação entre essas palavras. E aqui no outro caso, estudei muito e aprendi a matéria, está ligando duas orações. O verbo estudar e o verbo aprender. E antes ela estava ligando palavras equivalentes. As conjunções elas podem ser classificadas de 2 tipos, de 2 grandes grupos, né? Coordenativas, que são aquelas que vão ligar orações independentes, ou seja, quando eu separo, não perde sentido. Exemplo, não fomos os campeões. Se eu falar só até aí, todo mundo vai entender, não fomos os campeões. E se eu falar, exibimos o melhor futebol, nós também vamos conseguir entender. E aqui no caso, se eu juntar, também estabelece uma relação. Não fomos os campeões, porém exibimos o melhor futebol. Esse porém é a conjunção que está ligando essas duas orações. Já na minha oração subordinativa, quando eu separo as minhas orações, elas perdem o sentido. Uma depende da outra para ter sentido. Exemplo, nós temos aqui, quando as férias chegarem, viajaremos. Se eu falar só viajaremos, ok, dá até para entender. Mas se eu falar as férias chegarem, você vai ficar assim, o que tem a ver com as férias chegarem? Você não vai conseguir entender. Então, as subordinativas vão ligar orações que quando você separa, elas perdem o sentido. As coordenativas ligam orações que quando são separadas, permanecem ainda com sentido. As coordenativas elas são classificadas da seguinte maneira. Primeiramente, a aditiva, que é aquela que expressa uma ideia de adição. E, nem, né? No caso, porém, quer dizer, e, nem, mas também. Vou gravar um vídeo novo e publicar no blog. Já a adversativa, ela dá uma ideia de oposição, contraste. Porém, entretanto, todavia, mas. Gostei do vídeo, mas não vou publicar. E nas conjunções adversativas, você tem obrigatório o uso da vírgula. A alternativa é aquela que vai dar uma alternância de ideia. Ou você estuda, ou você trabalha. Na explicativa, eu vou estar explicando algo, apresentando um motivo, uma razão, né? Ou seja, uma frase vai justificar o conteúdo da outra. O chão está molhado, pois choveu a noite toda. Já na minha conclusiva, eu vou ter uma ideia de conclusão ou a consequência de algum fato. Terminei minha atividade, portanto, eu vou descansar. O pós, ele pode, gente, aparecer tanto na conclusiva
ponto na explicativa. Tem que ter cuidado. Se ele vier depois do verbo, ele geralmente vai ser o quê? Conclusivo. Se vier antes, ele vai ser explicativo. Já na minha subordinativa eu tenho vários tipos, certo, gente? Tem vários tipos mesmo. Nós temos integrantes e as adverbiais. As adverbiais são aquelas que vão introduzir orações adverbiais, ou seja, vai ter a função de advérbio, né? E vai trazer uma circunstância de tempo, modo, do mesmo jeitinho dos advérbios. E o livro de vocês, ele traz uma adverbial, que é a temporal, que transmite uma ideia de tempo. Quando chegar de viagem, avise-me. Agora nós iremos estudar um pouco sobre semântica, né? A semântica, ela vai estudar essa relação entre a pronúncia, a escrita, tá? E o significado das palavras. E aí nós temos a sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Sinônimas são aquelas palavras que têm o quê? Um sentido igual ou aproximado. Por exemplo, alfabeto, abecedário, brado, grito, clamor, apagar, abolir, bonito, belo. Nos antônimos nós temos palavras de significação oposta, ou seja, o famoso contrário. Ordem, anarquia, mal, bem, bonito, feio. Já nos meus homônimos, ele vai estar relacionado com 3 tipos de homônimos, tá bom? Nós temos os homônimos perfeitos, os homônimos homógrafos e os homônimos homófonos. Os 3, eles vão estar relacionados com 3 coisinhas: a pronúncia, escrita e o significado. Nos homônimos perfeitos, a pronúncia e a escrita é igual, são idênticos, mas os significados são diferentes. Por exemplo, laranja fruta, laranja cor. Nos homônimos homógrafos, eu tenho a mesma escrita, porém a pronúncia e os significados diferentes. Exemplo, colher, que é um talher, e o colher de apanhar. Nos meus homônimos homófonos, eu tenho a mesma pronúncia, escrita e significados diferentes. Seção, que é setor, e o seção, de ceder. Na página 41, nós entramos no nosso próximo conteúdo, que é seção, seção e seção. Nós podemos perceber que a pronúncia é igual, a escrita é diferente, significados diferentes. Então, eles são homônimos homófonos. Vamos lá. No primeiro seção, que é o com SSS, ele vai ser utilizado para indicar a apresentação de algum evento ou intervalo de tempo. Exemplo, vou ao cinema na sessão das 17 horas. A sessão extraordinária da Assembleia durou 2 horas. Já no meu sessão com C e SS, significa o quê? Ceder, emprestar, doar, dar. Exemplo, minha tia não queria mais morar na fazenda e ela fará a cessão de seus bens, ou seja, ela vai doar, ela vai dar, ceder esses direitos dela aos pais dela. Tá? No seção com SC cedilha, no caso, nós temos o que? Significa um setor, uma subdivisão de algum lugar. Exemplo, seção de notícias, seção de limpeza, seção de higiene. Então, é sempre relacionado a setor. Bom, nas parônimas, que também vai estar relacionado com semântica, nós temos palavras que são o quê? Pronunciadas de maneira parecida, escritas de maneira parecida com significados diferentes. Exemplo, absolver, que significa perdoar, inocentar, e absorver, que significa aspirar, sorver alguma coisa. E nós temos mais 2 exemplos: cavaleiro, que é aquele homem que monta o cavalo, e o cavalheiro, que é aquela pessoa gentil, bem educada. Na página 58, nós temos mais alguns exemplos de palavras parônimos. Despensa, que é o lugar que a gente guarda alimentos, e dispensa, que é a autorização de ser dispensado. Temos também o soar, que está relacionado a produzir som, e o suar, que está relacionado a produzir suor. Temos também o cumprimento, que é o ato de cumprimentar, saudar alguém. E temos também o comprimento, que está relacionado ao tamanho ou extensão de alguma coisa. Agora, nosso próximo conteúdo, que fala sobre texto instrucional. O texto instrucional é aquele texto que tem a finalidade de instruir, orientar o leitor a fazer alguma coisa.
Os verbos utilizados principalmente estão no modo imperativo, que são aquele que dar uma ordem, por exemplo, coloque, distribua, divida, adicione, ou também podem aparecer no infinitivo. Ao invés de coloque, colocar, ao invés de divida, dividir, distribua, distribuir, embaralhar, organizar. O modo infinitivo é uma forma nominal, não é isso? E por isso ele vai também terminar com um Rzinho no final. Já o imperativo é um modo, né, que indica uma ordem ou um pedido. A linguagem do texto instrucional ela é direta, clara e objetiva. Geralmente esse texto ele vem separado em blocos, né? Por exemplo, se for uma receita, tem lá ingredientes, modo de preparo. Se for um jogo instrucional relacionado a um jogo, título do jogo, objetivo do jogo, número de participantes e como jogar. Agora nós iremos falar do nosso próximo gênero, que é o cartoon. O cartoon ele é um gênero que vai trazer uma ilustração, expor uma situação do dia a dia e é bastante utilizado no campo jornalístico. Pode também ter uma imagem e um texto verbal, tá? Ou às vezes pode também trazer só uma imagem. Então, as principais características do cartoon são humor e ironia. Eles vão ironizar, né, alguma situação do dia a dia e isso vai causar risos, né? Por isso que ele traz essa característica do humor. A linguagem utilizada é a verbal, que ele pode trazer um texto, e a não verbal, que é a imagem. E você pode perceber que ele vai o quê? Criticar alguma situação do cotidiano da sociedade. E nós temos um exemplo de um cartoon que vai falar sobre a obesidade infantil. E aí, vamos jogar videogame? Não posso, estou de castigo. Tirei 10 em matemática, 10 em português, mas fui reprovado no exame de colesterol. Então ele pegou uma situação, um problema da sociedade, que é a obesidade infantil, e fez uma brincadeira criticando aquele problema. Utilizou a linguagem verbal, que é os textos, né, os balõezinhos de fala, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!